Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre pensou, criou. Esse tema é muito importante, pois tudo que a gente pensa é o que faz com que crie toda a nossa realidade atual e toda a nossa realidade futura também. Então tudo que você pensa hoje é o que vai determinar o que vai acontecer com você no dia futuro. Tem alguns exemplos muito simples. Por exemplo, eu vou pensar em fazer uma faculdade, eu quero fazer uma faculdade, estou pensando em fazer uma faculdade de, sei lá, enfermagem. Então você pensa hoje, depois você alimenta mais essa ideia e depois chega um certo dia que você entra nessa faculdade, termina essa faculdade, enfim. Assim como acontece com os pensamentos negativos também. Então esse era um lado positivo, porém tem um lado negativo também. Então vamos supor assim, você pensa em coisas negativas. Mas será que vai dar certo tal coisa? Pronto, você já colocou a dúvida. Colocou a dúvida, pronto, acabou. Já dificilmente vai dar certo. Será que eu vou arrumar aquele tal emprego lá? Pronto, já acaba aí. Já é muito difícil você conseguir aquela tal vaga, aquela chance, porque já colocou dúvida, já ficou uma coisa assim, será que eu vou fazer o meu melhor também? Porque eu acho que não sei se vai dar certo. Pronto, já colocou o problema na questão aí. Então por isso que é muito importante você pensar sempre positivo, independente do que esteja acontecendo. Mesmo porque a gente vive num mundo dual. Nesse mundo dual que a gente vive, sempre tem pares e opostos. Então, por exemplo, sempre nas piores dificuldades que você está, são momentos realmente mais difíceis, mais cautelosos e tudo mais, porém são sempre momentos que você aprende muito mais com esses momentos, com essas dificuldades, com essas provações, enfim, você pode chamar do que você achar melhor. Mas se você parar para analisar, e é o que eu sempre falo em todos os vídeos, não é para você acreditar no que eu estou falando, é para você fazer a prova. Se você parar para pensar um pouquinho, colocar um pouquinho em prática isso, você vai ver que isso funciona de verdade. Eu já coloquei várias vezes em prática e vi que realmente funciona mesmo. Então, por exemplo, você analisa um pouco as pessoas que são bem-sucedidas. E quando a gente fala bem-sucedidas, obviamente que não é só financeiro. Mesmo porque tem muitas pessoas que são bem-sucedidas financeiras e inclusive cometem até suicídio. Então não é bem o patamar que a gente está falando aí. Então, por exemplo, claro que se você for no outro ponto oposto, uma pessoa que está na pobreza e tudo mais, claro que essa pessoa também não vai ser próspera, então não é nem um extremo nem o outro, né? Você pode ir para o extremo da riqueza e essa pessoa também ser bem sucedida, não tem problema, não é essa a questão. Porém tem aquela questão também, se você não tem, sei lá, dinheiro nem para comprar comida, você não consegue nem ajudar a si mesmo, como que você vai ajudar o próximo, por exemplo, né? Então claro que o equilíbrio é tudo nessa questão. Mas vamos dizer assim, vamos focar nessa questão aí do pensou, criou. Tudo que você pensa, você acaba criando mais cedo ou mais tarde para a sua vida, para a realidade da sua vida. Se você está pensando positivo, pode ver que as pessoas que geralmente dá muita coisa certo na vida delas, colocam os planos em prática e tudo mais, são pessoas que são altamente positivas. Então ela pensa, vai dar certo e pronto. E continua fazendo. Claro que tem que ter um pouco de pé no chão, equilíbrio de novo. Sempre equilíbrio é tudo. Porque uma pessoa também que é muito sonhadora também, ela não analisa os riscos também e acaba escorregando nas pedras aí, né? Como se diz. Mas enfim, vamos colocar aí uma outra situação para a gente explicar um pouco melhor desse pensou, criou. Se você vê pessoas bem-sucedidas, pessoas que sempre estão felizes, sempre estão contentes e tudo mais, geralmente essas pessoas, elas sempre pensam positivo, por isso que sempre a energia dela sempre está vibrando muito alto. Então, por exemplo, ela viu lá que ela não conseguiu realizar alguma atividade dela. Ela não vai ficar chorando por aquele leite derramado lá, que eu perdi ali, perdi aqui, abri um negócio, o negócio faliu. Não, ela vai pensar no ponto positivo disso. Lembra que a gente estava falando? A gente nesse mundo, tudo tem o seu par de opostos.
Então, eu abri um negócio, tentei, aconteceu isso inclusive comigo. Eu abri um negócio, durante quase um ano eu fiquei com esse negócio aberto, né? Uma empresa que eu tinha, e me surgiu uma outra oportunidade, no caso de fazer uma viagem para o exterior, e eu acabei optando por fazer essa viagem para o exterior. Vou ficar chorando por isso, porque aquela empresa não deu certo? Não, eu vou olhar para o ponto positivo disso. Bom, nesse tempo que eu fiquei com essa empresa aí, quase um ano, eu aprendi isso. Tiveram coisas difíceis? Sim, tiveram coisas difíceis, mas sempre olhando para o lado positivo. Poxa, eu andava com um carro bom num certo tempo. Agora eu não ando mais com esse carro bom. Tá, mas o que isso está me trazendo de benefício? Poxa, eu estou aprendendo outras coisas. Por exemplo, eu estou uma pessoa agora está pegando ônibus. Tá, mas o que isso está te trazendo de vantagem hoje? Poxa, eu estou em contato com pessoas que são pessoas, digamos assim, menos prósperas financeiras, por exemplo, assim, né? Aqui no Brasil, geralmente a pessoa, quando pega ônibus, geralmente não é por uma opção, diferente do exterior. No exterior, muitas pessoas têm, vou até citar o exemplo da Alemanha, que é o último país que eu morei lá fora. As pessoas, é comum as pessoas terem 2 carros na garagem, e mesmo assim a pessoa vai lá e pega um ônibus, né? Pega o transporte público, pega o trem, normalmente porque é mais conveniente, depende para onde ela vai, ela ir de ônibus e de trem, não tem essa cultura. Já no Brasil já é diferente, né? No Brasil, a pessoa, se ela pega um ônibus, geralmente é por falta de opção mesmo, ela não consegue de outra forma, então ela pega um ônibus. Então vamos dizer assim, vamos pegar esse exemplo aí. A pessoa simplesmente está pegando um ônibus ali, ela consegue ver, estar com contato ali físico, ali presencial, com pessoas que são muitas vezes menos prósperas. Inclusive, logo que eu cheguei aqui no Brasil, então eu peguei um pouco de ônibus aqui e eu estava analisando muito o comportamento das pessoas, e um desses comportamentos, né, que cabe muito eu colocar aqui no vídeo, é que as pessoas, elas reclamam o tempo todo. Então, por exemplo, até quando eu ia pegar o ônibus lá, eu colocava o fone de ouvido, porque chegava um ponto que era quase insuportável, assim, porque as pessoas reclamam o tempo todo, reclama, porque aquilo deu errado, aquilo lá tá ruim, aquilo lá, fica só nesse ponto negativo, só no ponto negativo. Como que elas vão prosperar financeiramente, amorosamente ou qualquer outra área? Não prospera, porque só fica no ponto negativo. Já se você mudar esse ponto, se você analisar essa situação, sei lá, contratei um plano de internet, deu errado, não sei o que, não, então vamos pegar aí e vamos ver os pontos que eu posso ter o benefício. Bom, então deu errado, mas pelo menos eu me livrei já de começo de ter um plano que já futuramente ia me dar problema. Pronto, você mudou o ponto lá, tá tudo certo. Então isso se pode aplicar em qualquer situação da sua vida. Então eu aplico muito isso em minha vida. Então todas as coisas que eu fiz, eu aplico isso. Então eu vejo o ponto positivo daquela situação, por mais difícil que aquela situação foi para mim. Claro que tem casos muito mais extremos que são muito mais delicados de estar falando, mas no modo geral, né, eu acho que casos muito extremos, eu acredito que seja a minoria que acaba tendo. A maior parte das pessoas conseguem sim ter um emprego, ter um trabalho ali, ter uma casa, morar em algum lugar, enfim, ter um relacionamento também. Mas se essa pessoa começar a colocar muito o ponto no negativo, focando muito no negativo, esse negativo vai crescer cada vez mais e vai sempre trazer a destruição em tudo. Então, se você arrumou um emprego, vamos pegar esse exemplo, você arrumou um emprego, esse emprego não está muito bom, tá? Lembrando que não existe um emprego perfeito, não existe uma pessoa perfeita, não existe uma empresa perfeita, mas vamos dizer que essa pessoa colocou todo o ponto no negativo ali. Esse emprego é ruim, eu não gosto, todo dia naquele ponto negativo. O que vai acontecer? Vai perder aquele emprego também e vai ficar sem um emprego. Tá, vamos pegar um outro ponto aqui. A pessoa estava naquele emprego, perdeu o emprego, não sei o que, ok, agora está desempregada. Aí o que a pessoa fica remoendo? Mas agora eu estou desempregado, não sei o que. Então dá também para mudar o foco desse ponto. Você vê que como exemplos é o que não falta, né? Então você muda o ponto disso aí. Poxa, saí daquele emprego, mas aquele emprego estava me sugando minhas energias, né? Aquele emprego estava tão ruim para mim.
Poxa, agora eu estou feliz em não estar lá. Poxa, mas eu estou desempregado. Não tem problema, daqui a pouco vai dar certo. E coloca o ponto no positivo, vai dar certo, vai dar certo. Não, mas a conta está chegando, a conta, boleto de água, boleto de luz, tudo está chegando e tal. Não, mas fica tranquilo que vai dar certo. E realmente dá certo. Isso eu estou falando, tudo isso que eu estou falando, de experiências próprias mesmo, inclusive. Porque tudo que eu aprendo, e inclusive esse ensino veio muito aí de um professor que é o Hélio Couto. Então, se você quiser pesquisar sobre ele, tem lá cursos Hélio Couto e tal, tem a parte gratuita que é muito, muito boa, tem 180 horas de curso gratuito, então vale muito a pena fazer. Quem está nessa caminhada espiritual, caminhada de elevação da alma, lapidação da alma, vale muito, muito a pena assistir, né? Ver esses cursos que eu estou falando. Tem os livros dele também, super indico, assim como tem a mesma linha do Osho, né? O Osho também trabalha com uma linha muito parecida. Então são meus mestres aí, que eu gosto muito. Mas enfim, aqui eu também não vou estender muito esse vídeo, tá? Mas esse é uma base. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que daí eu vou respondendo, a gente vai destrinchando aí um pouco mais esse tema. E se inscreve no canal se vocês estão gostando do vídeo. Ativa lá o sininho, curta esse vídeo que ajuda bastante a gente, compartilha nos grupos aí com os amigos, e é isso aí, gratidão por assistir.